Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Com alegria que nós aqui estamos mais uma vez para compartilhar aí um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Aquilo que Deus já tem colocado em nosso coração e que nós temos também feito aqui na igreja, uma exposição de alguns livros, como o livro de Esdras, que nós estamos fazendo essa exposição semanalmente. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 7 de Esdras, e eu convido os irmãos para acompanharem a leitura comigo, onde nós lemos assim: Depois destas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Euquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mairote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste reinado. No primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do Senhor, do seu Deus, estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se e estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará prata e ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereçam ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles, em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as suas ofertas, de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade de seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo de seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar,
o sacerdote Esdras, escribas da lei do Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que o Deus dos céus tenha prescrito que se faça com prestezas para que o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, porteiro, servidor do templo e nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para magistrarem a justiça de todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem a lei do seu Deus e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei de Deus de vocês, a lei do Deus de vocês e a lei do rei seja punido de morte, com o auxílio ou com o exílio, ou com confisco de bens ou com prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. O texto é um pouco longo, mas é necessário que nós leiamos ele todo para termos uma compreensão melhor, assim, todo o contexto. E eu quero pensar com os irmãos sobre o tema: a graça de Deus trabalhando em favor do seu povo. A graça de Deus trabalhando em favor do seu povo. Vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor por esse momento precioso, quando nós temos a responsabilidade de ministrar a Tua palavra ao Teu povo. Mas nós confiamos no Teu Espírito Santo, que Ele conduza essa palavra em cada coração, que aplique ela, Senhor, a cada vida, e que cada vida possa ser edificada, transformada, erguida e colocada, Senhor, um vigor para que possam continuar a caminhar, cumprindo a obra do Senhor, fazendo a Tua vontade, se submetendo aos Teus mandamentos, glorificando o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, a graça de Deus trabalhando em favor do povo. Esdras é apresentado como um sacerdote e escriba especializado na lei de Moisés, que retorna da Babilônia para Jerusalém durante o reinado do rei Atarxerxes. Ele é descrito como alguém dedicado a estudar a lei do Senhor e praticar e ensinar esta lei ao povo de Israel. O rei Atarxerxes concede a Esdras uma carta oficial autorizando-o a ir a Jerusalém com outros israelitas, levando ofertas de prata, de ouro e para o templo, além de permitir que ele organize uma vida religiosa do povo conforme a lei de Deus. Era esta a missão de Esdras, organizar o culto em Jerusalém. Ele precisava restabelecer o culto. Esdras recebe autoridade para nomear juízes, ensinar a lei e aplicar punições a quem não a obedecer. O capítulo termina com Esdras louvando a Deus, reconhecendo que o favor do rei foi resultado da mão do Senhor sobre ele, fortalecendo-o para liderar a missão espiritual e administrativa
em Jerusalém. Em tudo isso nós vemos a graça de Deus manifestada em favor do seu povo. Mas o que nós temos a aprender ainda sobre este texto, o que este texto traz como lição para nós? Nós podemos afirmar, de acordo com o texto, que a graça de Deus prepara pessoas segundo o seu propósito. Do verso 1 a 10, nós vamos ver esse preparo que Deus faz de Esdras, ou aproveita que Esdras é um homem dedicado à leitura, à prática, à vivência da palavra de Deus, então Deus começa a prepará-lo para essa grande missão. Então, de acordo com o verso 6, Esdras era um homem de grande erudição, um profundo conhecedor das Escrituras, especialmente dos escritos de Moisés. Ele era um homem de grande piedade e de zelo santo. Ele havia dedicado a sua vida a estudar, praticar e ensinar a lei de Deus. Ou seja, ele estudou, investigou e examinou a fim de conhecer a mente de Deus, conhecer a vontade de Deus através das Escrituras. Ele tinha em sua consciência agir em conformidade dessa lei, ou com essa lei. Ele colocou diante dele a lei como regra para a sua vida. Mudou os seus sentimentos e disposição para partir, ou melhor, para cumprir a lei do seu Deus. É assim que nós devemos agir. Da mesma forma, os nossos conhecimentos da Escritura precisam nos impulsionar a uma prática, a uma vida de profunda intimidade com Deus, através da leitura, da meditação, de examinar as Escrituras. Como só o próprio Jesus disse, é nela que vocês vão encontrar, ela revela o poder dele nas Escrituras. Vocês vão crescer e vocês vão amadurecer e se fortalecer através da meditação da palavra de Deus. Nós seremos, queridos, bem-aventurados se fizermos como Esdras fez, se praticarmos a palavra a partir daquilo que nós já conhecemos sobre Deus e sobre a sua vontade. Precisamos colocar a vontade de Deus em prática, no nosso dia a dia. Por isso Deus levanta Esdras como sacerdote e escriba, capacitando, mostrando que a sua graça age antecipadamente. Deus estava agindo antecipadamente. E Deus quer e deseja que cada um dos seus servos se prepare, se aprofunde no conhecimento da palavra e esteja disposto e possa falar até como o profeta Isaías: envia-me a mim, Senhor. Quando Deus assim requerer de cada um de nós, possamos estar prontos e diante de Deus falar: envia-me a mim para a grande missão, para esta grandiosa obra, que é fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer de nós, com a mensagem transmitida pelo livro de Esdras. Ele quer nos preparar para a sua grandiosa obra. E Ele tem nos preparado. Ele quer preparar mais pessoas. Ele quer preparar você para essa grande obra. A obra ainda não encerrou. Ela não está, no âmbito humano, ela não está concluída. Mas ela precisa de você para a conclusão aqui na terra, o projeto do Senhor. É claro que na eternidade, como Jesus falou, já está consumado, mas nós precisamos ainda caminhar algumas milhas, precisamos caminhar muito para fazer a vontade de Deus. Talvez diante de alguma situação, de problemas da sua vida, você tenha visto dificuldades, você tenha colocado empecilhos. Se você pensar e refletir sobre o livro de Esdras, você vai ver que o povo não teve boa vida, estava no cativeiro. Não foi fácil, não era fácil. E mesmo assim Esdras se colocou, não somente ele, mas alguns do povo, se colocou à disposição de Deus para serem usados nesta grandiosa obra. Mas não apenas isso que o texto nos ensina. Ele também nos ensina que a graça de Deus abre caminhos onde não há esperança.
A graça de Deus abre caminhos onde não há esperança, onde você não vê solução, onde você não vê nenhuma perspectiva. E isso é bem fácil nós pensarmos quando nós nos retroceder o nosso pensamento à passagem ou à travessia do Mar Vermelho. Quando o povo estava diante do mar, ficaram pensando, e agora, o que vamos fazer? E Moisés clama ao Senhor, Senhor, como se ele dissesse, Senhor, que agora? O que nós vamos fazer? E Deus responde, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Ou seja, mesmo em meio à dificuldade, uma dificuldade visível, nós precisamos colocar a nossa fé em Deus e prosseguir, porque é Ele que vai fazer o mar se abrir. É Ele que vai abrir caminho aonde não tem um caminho. Não é isso que sempre muitos falam, e muitos de nós falamos, que Deus abre porta onde não há porta e fecha a porta quando Ele quer fechar a porta, que ninguém vai abrir, e quando Ele abre, ninguém impede que Ele abra. Né? O Deus poderoso que nós estamos servindo, né? O Deus eterno, o Deus que nos chamou e que nos conduz nessa missão grandiosa, é esse Deus que nós precisamos estar confiando sempre, sabendo que Ele abre caminhos onde não há caminhos ou onde não há esperança. Do verso 11 ao verso 26 nós vamos ver isso. Nestes versos, Artaxerxes, o rei, ele concede uma carta a Esdras, dando-lhe autoridade para liderar o povo de Israel a voltar para Jerusalém. Ele dá permissão a Esdras para ir a Jerusalém e a todos quantos quisessem ir com ele. O rei também lhe deu autoridade para fazer uma investigação em Judá e Jerusalém. Que tipo de investigação? O que Esdras precisava fazer ali? Em que consistia esta investigação? Ele deveria investigar se os judeus estavam agindo de acordo com a lei de Deus, se eles estavam agindo segundo o Senhor já tinha determinado, se o templo estava sendo erguido, se o sacerdócio estava sendo estabelecido, se os sacrifícios estavam sendo oferecidos de acordo com a ordem divina. Era isso que ele precisava, porque o povo estava sem direção, certamente sendo assolado ou investido, recebendo investidas de paganismo. E nós vamos ver isso em alguns momentos. Então Esdras tinha essa missão de fazer essa investigação e conduzir o povo ao culto genuíno e verdadeiro. É o que nós precisamos também. Purificar o culto ao Senhor. Precisamos glorificar o seu nome com um culto objetivo, um culto que glorifique o seu nome, oferecendo a ele um sacrifício de louvor que nada mais é do que, como o apóstolo Paulo falou, em Romanos 12:2, 12:1, rogo, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto genuíno, sincero, puro, que Deus espera. Era isso que Esdras precisava fazer lá em Jerusalém e em Judá. Ele deveria fazer isso. Para tanto, o que acontece? Ele recebe da parte do rei, claro que Deus movendo o coração do rei, ele recebe liberdade para seguir a lei de Deus. Olha, o rei diz para ele, olha, faça o que o seu Deus está mandando, siga a lei e os mandamentos do seu Deus. Ele dá liberdade. É estranho isso, nós pensarmos que num país, numa terra pagã, um rei pagão pudesse autorizar isso a alguém. Mas é Deus que está por trás da história, é Deus que está agindo no coração do rei para que ele desse essa liberdade a Esdras. É assim que Deus faz. Deus abre caminho onde não há esperança, recursos financeiros que o rei Artaxerxes deu e também provisões para o templo. Ele preparou, Deus estava pegando aquele rei e usando ele para a restauração do seu culto em Jerusalém. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as coisas. Por isso, ele toma de quem quer para o seu propósito. Não há dificuldade para Deus fazer isso.
porque Ele é dono de todas as coisas. Até mesmo Ele é dono daqueles que não o servem e usa-os para o seu grande propósito, para o seu maravilhoso propósito. Ele também usa o rei Artaxerxes para dar autoridade legal e proteção a Esdras contra os opositores. Certamente ia levantar opositores, como levantou-se opositores para impedir esta obra, mas a ordem de Artaxerxes, ou melhor, a ordem de Deus através de Artaxerxes, era que aqueles que se opusessem pudessem ser presos, castigados e talvez até mortos. Não ia ser fácil para eles. E é assim que Deus faz. Quando tudo parece perdido, Deus entra em ação, queridos. Deus é poderoso, tá? Do ponto de vista humano, isso tudo era impossível. Não era possível que isso acontecesse. Talvez alguns no meio do povo pensassem, será que isso vai dar certo? Como muitas vezes, mediante a dificuldades e problemas, em desafios, você também duvida, como eu às vezes duvido. É a nossa debilidade, a nossa fraqueza humana que faz isso conosco. Duvidarmos do poder de Deus, duvidarmos da sua ação. Talvez alguns ali estavam duvidando. Será que vai dar certo? Mas deu certo e dava dando certo, porque Deus estava por trás da história. Israel estava sob domínio estrangeiro, essa era a dificuldade. O templo e a cidade estavam destruídos. Esdras não tinha poder político. Vejam quanta dificuldade. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que age conforme a sua vontade, não conforme o pensamento, não conforme as expectativas humanas, mas como a sua vontade soberana. Ele faz acontecer segundo ele já decretou desde a eternidade. Mesmo assim, a graça de Deus, mesmo com essa dificuldade, a graça de Deus abriu caminhos onde não havia esperança para aquele povo. Com certeza, 70 anos de cativeiro era um tempo suficiente para esmorecerem, para perderem a esperança, para fraquejarem na fé. Isso, de certa forma, é natural, é normal. Nós somos frágeis. E aí é que precisamos nos lançar nas mãos do Senhor. Sermos totalmente dependentes dEle. Não confiar em mais nenhuma outra coisa no sentido humano, mas confiar na poderosa mão de Deus. Em todos os momentos, ou melhor, em 3 vezes, Esdras relata aqui no seu livro que a mão do Senhor estava sobre ele. Por isso tudo aconteceu. Queridos, não é diferente. A mão do Senhor continua sobre o seu povo. A mão do Senhor continua sobre cada um de nós, cuidando de nós a cada momento, seja nos momentos ruins e nos momentos bons. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando da sua igreja. Nada vai prevalecer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja vai avançar em meio às dificuldades, em meio a qualquer coisa que possa acontecer nesse mundo, em meio a leis que possam se levantar para impedir o avanço da igreja, vão cair por terra, porque Deus é que está agindo através da sua igreja. O Espírito Santo tem nos conduzido a isso. Mas, ainda mais um pouco, aprendemos que a graça de Deus sustenta e fortalece a missão. A graça de Deus sustenta e fortalece o seu povo, mas por conseguinte sustenta e fortalece a missão, porque a missão é de Deus. Nós somos aqueles que vamos ser usados por Deus para o cumprimento da sua vontade, se tão somente nos colocarmos à disposição, é claro. Se tão somente nos prepararmos para isso, nós vamos também ser fortalecidos e sustentados por Deus. Esdras, ele começa o verso 27 com um louvor, depois de tudo que ele viu acontecer, depois de tudo aquilo que para o povo era impossível.
E Deus foi realizando, usando um rei ímpio para favorecer o povo, para prover para o povo. Então ele chega ao final desse capítulo, ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de nossos antepassados. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Em meio às dificuldades, nós precisamos bendizer ao Senhor. Não porque estamos passando por dificuldades, mas porque cremos que Deus vai usar todos os meios possíveis e impossíveis para nos abençoar, para abençoar você. Não há dificuldade para Deus. Nós passamos lutas, queridos, e vamos passar lutas enquanto aqui nós estivermos. Mas Deus está conosco. É a promessa dele, pela boca do próprio Filho, Senhor Jesus, o nosso Redentor: eis que estou convosco até a consumação de todas as coisas. Estou convosco todos os dias da sua vida. Deus está conosco, Ele caminha conosco, Ele sabe o que nós temos passado, Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas enfermidades, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das nossas fraquezas, e nós precisamos confessar a Ele a nossa dependência dEle. Senhor, nós carecemos do Senhor, e precisamos louvar a Deus, mesmo em momentos difíceis, louvar ao Senhor. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. E ele diz: o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Vejam que em todo o propósito, em toda a caminhada, Deus tem o propósito de honrar o templo, ou seja, de honrar a sua igreja e de honrar o seu próprio nome também, porque toda glória, toda honra tem que ser dada a Ele. É por Ele e para Ele que todas as coisas são feitas, e nós devemos louvá-lo. Esdras não foca no próprio esforço, ele não reconhece a autoridade, ele reconhece a autoridade soberana de Deus em toda a história do povo. Ele tinha uma enorme missão: restaurar a adoração correta, ensinar a lei e liderar o povo de Israel. Nós também temos essa missão, não só porque temos algum título de pastor, de líder, de diácono, mas todos nós, como a Bíblia diz, que somos sacerdócio santo, nós temos essa missão de liderar, de conduzir pessoas à presença do Senhor, de conduzir pessoas a um culto puro e genuíno a Deus. O texto do verso 28 destaca um fato importantíssimo, que eu já tinha até falado aqui na vida de Esdras, quando ele diz: a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, por isso tomei coragem. Por isso eu fui fortalecido, porque a mão do Senhor, é a mão do Senhor que nos sustenta, que nos fortalece, que nos guia, que nos abençoa, que nos protege. É a mão do Senhor que faz tudo. É a mão do Senhor. Ah, meus irmãos, se nós fôssemos confiar nas nossas capacidades, na nossa força, eu confesso aos irmãos que eu não estaria aqui pregando. E depois de 26 anos, ainda minhas pernas tremem diante da responsabilidade do que falar, do como os irmãos vão receber. Mas eu me coloco na dependência do Espírito Santo, me submeto a Ele para que a minha palavra não seja própria minha, mas que Deus coloque na minha boca e ela possa chegar ao coração dos irmãos como palavra do Senhor, para transformar, fortalecer os irmãos no momento de dificuldade ou em qualquer outro momento. Mesmo no momento de alegria, os irmãos possam estar fortalecidos ainda mais. Apesar de conhecer a sabedoria, a soberania de Deus, Esdras não ficou passivo. Ele trabalhou. Vejam que não é porque a graça de Deus se manifesta sobre nós, não é porque Deus é soberano e toma a dianteira de cada um de nós, que nós vamos ficar passivos e vamos ficar aguardando as coisas acontecerem. Ele
conhecia a soberania de Deus, mas ele trabalhou com diligência e coragem, sabendo que não estava sozinho. Precisamos lutar, trabalhar com coragem, sabendo que Deus está conosco. O Deus que nos chamou, nos conduz, nos guia, está sempre conosco. A presença da mão do Senhor sobre a vida de Esdras motivava ele, mostrando a graça e não eliminando a responsabilidade que ele tinha como ser humano. A graça de Deus não elimina a nossa responsabilidade, mas ela nos capacita a agir. Ela nos capacita a agir. A graça de Deus nos fortalece, mas nos chama para a ação deliberada e corajosa. Esdras só pôde perseverar porque a graça de Deus o sustentava em meio às responsabilidades e desafio. Era essa a confiança de Esdras. Tem que ser essa a nossa confiança. Que a mão do Senhor, a graça do Senhor, está sobre nós, em meio à responsabilidade e desafios que temos. Precisamos confiar nisso. Chegando à conclusão, queridos, Deus pode prover em lugares onde as nossas forças e recursos humanos falham. Ele abre caminho mesmo em situações financeiras e logísticas aparentemente impossíveis ou desfavoráveis. Quando Deus está abrindo o caminho, Ele também garante proteção contra obstáculos que surgem. Onde o medo ou a oposição dominam, a graça de Deus é a segurança e nos dá coragem. Deus pode usar situações, pessoas ou circunstâncias surpreendentes para realizar seus propósitos. Precisamos confiar na providência divina, mesmo quando tudo parece impossível. Não importa o tamanho da missão, onde a mão de Deus está, Ele nos sustenta, fortalece e nos capacita a cumprir a sua obra. Não importa o tamanho da missão. É isso que Deus fez através de Esdras e seus companheiros, que se colocaram à disposição para cumprir a vontade de Deus. É isso que Deus requer de nós, que nós nos coloquemos diante dele e possamos fazer a sua obra, cumprir a sua missão, a sua obra. Ele colocou sobre os nossos ombros. Mas ainda quero trazer algumas aplicações objetivas desse texto. Primeira, Deus usa pessoas comprometidas, não apenas talentosas. Não basta ser talentoso, tem que estar comprometido com a obra de Deus. Tem que estar comprometido com Deus. É compromisso e não talento. Deus pode usar pessoas e situações inesperadas para cumprir os seus propósitos. Não pense você, aquela pessoa que você acha que é improvável que ela seja usada. É ela que Deus vai usar. Deus não confunde as coisas. Não foi isso que Deus fez sempre? Chamou os fracos para a sua obra, enquanto os fortes achavam que seriam eles. Deus realiza a sua obra exatamente através de uma fraqueza, exatamente para confundir esse mundo, para mostrar o seu poder e a sua soberania. Então não é capacidade, não é talento, isso tudo é importante. E se associado à dependência total de Deus e à responsabilidade e compromisso com Deus, maravilhoso, vai ser ótimo. A graça de Deus, em terceiro lugar, nos chama a responsabilidade, buscar, praticar e ensinar a sua palavra. Por isso nós devemos nos dedicar. Leitura da palavra, meditação, estudo, independente se somos liderança da casa de Deus, independente se temos algum título, precisamos estar tendo a palavra de Deus como nosso alimento diário, para nos fortalecer, assim como nós nos alimentamos 3 vezes no dia, no geral, em regra é isso, nós precisamos
também nos alimentar da palavra de Deus, ou alimentar a nossa alma. E não há outra forma senão reservar um período diário para a meditação, para a oração e também, por que não dizer, para o jejum, o que é uma coisa que pouco se faz no tempo de hoje, no reino de Deus. Quando Deus trabalha em favor de seu povo, ele abre porta e ninguém pode fechar. Quando conhecemos a graça de Deus, somos fortalecidos para avançar sem medo. É isso que Deus faz. Então, só para fechar, e lembrando os irmãos, se os irmãos guardarem pelo menos do que foi falado, esses tópicos, já está muito bom. A graça de Deus prepara pessoas segundo o seu propósito, a graça de Deus abre caminhos onde não há esperança, e a graça de Deus sustenta e fortalece você na missão e a missão. Que Deus possa nos abençoar sempre, que a sua mão esteja sobre nós, que possamos nos colocar à disposição e não temer os problemas e as dificuldades. Não nos apavorar, porque temer é até natural, a gente teme, a gente tem medo, mas que não nos apavoremos, porque o pavor, a fobia, ela vai tirar você do propósito, do caminho, vai cegar a sua visão espiritual e você vai achar que Deus não está nem aí para você, que Deus o abandonou. Mas corajosamente, nós precisamos olhar para o alto, para o consumador, autor e consumador da nossa fé. E, como muitas vezes o salmista Davi fez, como nós vimos aqui várias vezes nos sermões, e clamar: livra-me, Senhor, ó Deus. Nos momentos de dificuldades, clamar ao Senhor é a solução. Orar ao Senhor e não temer, crer que Ele vai agir em nosso favor. Que isso pode estar sendo edificado, solidificado no seu coração. Que essa mensagem possa lhe fortalecer nesta manhã. Que o Espírito Santo possa ajudar você em todos os momentos da sua vida. Mas que você não esqueça que o soberano Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos chamou para a grande missão, é Ele que envia, que sustenta e que garante o sucesso da missão. E garante o nosso sucesso, a despeito de qualquer coisa que possa acontecer. Ele garante isso, ou Ele já garantiu isso. Então que você confie nisso e que Deus abençoe a todos.